Segurança Pública e Esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, tudo bem? Está no ar Mega News, notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado já pela audiência, pelo carinho de sempre. Uma ótima segunda-feira a todos. Hoje, dia 1º de julho. Mega News no ar, sempre de segunda a sexta, trazendo as principais informações da sua cidade, da sua região. Você muito bem informado aqui conosco. Mega News é notícia e informação à sua disposição. Tem oferecimento de Jordani, gastronomia cultural aberto de segunda a domingo na Via Trento, no Vale dos Vinhedos. Você pode curtir, pode acessar aí www.bmnewsbrasil.com.br. Fica por dentro das principais informações. Apoio também da Fidar Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. E ainda, CJP Construções oferece serviços de terraplanagem e casas pré-fabricadas em eucalipto, mista e de alvenaria, a partir de R$19 mil. Sua obra completa aí do início ao fim. São os parceiros aqui do Mega News, que vai ao ar sempre de segunda a sexta. A página BM News BR no Facebook. Muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho de sempre. Você é sempre bem-vindo aí conosco. Já vou trazer as principais manchetes, as principais informações desta edição. Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Vale dos Vinhedos, em Bento. Mulher tem carro roubado ao verificar danos no veículo em Tamandaré, interior de Garibaldi. Jovem é baleado nos arredores de casa noturna em Caxias do Sul. Operação da Brigada Militar apreende 60 pedras de crack em São Marcos. Motorista fica ferido após acidente na BR-470 em Bento Gonçalves. Motociclista fica ferido após desviar de cavalo solto na RS-122 em São Sebastião do Caí. Acidente deixa 3 feridos na BR-470 em Nova Prata. Médica veterinária Cátia Postal dá uma receita caseira de biscoito para cães. E ainda, Carlos Barbosa apresenta eventos paralelos a Fest Queijo para turistas. Fest Queijo espera receber mais de 23 mil pessoas neste ano de 2019. Manifestantes realizam atos em apoio ao Moro em todo o país. Déficit no quadro de docentes deve se agravar na próxima década. Frente quer promover políticas para orientação familiar. E ainda, contas de luz terão tarifa extra em julho com bandeira amarela. Mercosul e União Europeia, acordo surge em boa hora para o país, para o Brasil. São as informações, os principais destaques do Mega News. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, notícia e informação à sua disposição, Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre. Também temos informações esportivas. Seleção brasileira ainda não levou gols e possui defesa sólida. Seleção brasileira se prepara para enfrentar a Argentina em Belo Horizonte. E ainda, Peru e Chile disputam vaga nas finais, na final, da Copa América. O jogo vai ser realizado na Arena do Grêmio.
Peru e Chile, Porto Alegre. E ainda dos destaques esportivos nós temos informações da dupla Grenal. Destaques de Grêmios, destaques de Internacional. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mega News. Previsão do tempo. Olha, gente, o mês de julho iniciou com temperaturas baixas nesta segunda-feira na região metropolitana da Serra Gaúcha. Caxias do Sul, os termômetros ficam entre 8 e 13 graus, com nebulosidade e chuva prevista para o dia e para a noite. A primeira onda de frio chega nesta semana, com destaque para sexta-feira, dia 5, quando Caxias do Sul e região deverá enfrentar mínima de 2 graus e máxima de 6 graus, com possibilidade de neve, de acordo com a SOMAR Meteorologia. Depois de um mês de junho com temperaturas mais elevadas do que o normal, julho deverá registrar temperaturas levemente mais altas do que a média para o período, ficando com mínimas entre 1 a 2 graus e as máximas também devem variar um pouco acima da média padrão, ficando acima dos 15 a 18 graus habituais na Serra Gaúcha. A temperatura mais baixa para a primeira quinzena, de acordo com a SOMAR Meteorologia, deve ser registrada no domingo, dia 7, com previsão de 0 e probabilidade de geada na região metropolitana da Serra Gaúcha. Olha, eu vou trazer a previsão para todo o Brasil, tempo severo na região sul. Quem vai trazer esse destaque para a gente, quem vai atualizar essas informações é Amanda Sampaio, sempre participa conosco aqui do Mega News, sempre traz essas informações, os destaques aqui do portal Clima Tempo com o Boletim do Tempo. Nesta segunda-feira, uma frente fria que avançava sobre a região sul do país começa a se afastar para alto mar, na altura da costa da região sudeste, mas ainda assim deixa muita instabilidade sobre parte da região sul do país. Por isso, o alerta é de tempo severo e chuva muito volumosa desde a região de Passo Fundo até áreas das Serras Gaúcha e Catarinense. Nesses locais, atenção porque há risco de chuva forte, muito volumosa e que pode causar transtornos à população. A chuva acontece também desde cedo e se prolonga o dia todo, desde áreas do norte gaúcho até o oeste e a região de Florianópolis. E nesses locais também não se descarta a possibilidade de chuva forte a qualquer hora do dia. O sol volta a aparecer em todas as outras áreas gaúchas, mas uma massa de ar frio de origem polar começa a se aproximar da região sul do país e por isso as temperaturas ficam mais baixas sobre esses locais. Também pode chover desde cedo, desde áreas de Foz do Iguaçu até áreas do extremo norte catarinense. A nebulosidade aumenta sobre áreas próximas a Curitiba e Paranaguá, mas mesmo assim não há expectativa de chuva. O sol vai aparecer forte em grande parte do sudeste, em todo o centro-oeste e da região que vai de Rio Branco até Teresina e também sobre Fortaleza. Pancadas de chuva acontecem de forma passageira entre Natal e Salvador até a região de São Mateus, no estado do Espírito Santo. A nebulosidade ganha força e pode chover desde cedo com no máximo moderada intensidade entre João Pessoa e Recife. Pancadas de chuva acontecem desde cedo sobre o extremo norte do Amapá, a região de Boa Vista e áreas do centro-norte e oeste do estado do Amazonas. Já do centro-oeste do estado do Acre até a região de São Luís, dia com sol forte e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo nesta segunda-feira é de 14, a máxima chega aos 26 graus e em Brasília a mínima de apenas 14, máxima de 25 graus. Ok, obrigado Amanda Sampaio pelas informações, pela gentileza aqui no Mega News. É notícia e informação à sua disposição. Grato aí pelas informações, hein? Neste momento, 10 graus e 4 décimos, a sensação térmica de 10 graus, umidade relativa do ar marcando 93%, vento soprando a 5 km por hora na direção noroeste. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Mandar um alusão pessoal que vai participando conosco aqui do Mega News. Você participa, você fica à vontade, hein? As notícias da sua cidade, da sua região, você confere sempre de segunda a sexta-feira. Mega News, no ar.
O Hector Jaimer Ferrari está com a gente, a Miriam Ramos, a Neuza Alves, a Luci Rodrigues também está conosco, a Alexandra também está conosco, obrigado pela audiência, Omar Eduardo de Abreu, Ronaldo da Silva, a Yasmin Aguirre Aquino, muito bom dia, muito bem, sempre conosco aí participando também, a Renice Maria Possamay. Enfim, o pessoal vai participando, você vai ficando à vontade, vai se informando aqui no Mega News. Olha, quero destacar, você que está precisando trocar sua antena de televisão, está precisando dar um reparo aí na antena, pegar RBS, enfim, você pode entrar em contato diretamente com o Carlos pelo telefone 999 46 47 11. Tem pacotes especiais ainda de TV online. Pega mais de 10 mil canais do mundo inteiro, hein? Você pode entrar em contato diretamente com o Carlos. 54 é o código de área, 999 46 47 11. Muito bem, hein? O pessoal vai participando conosco. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Vou trazer as informações agora do plantão policial. A trilha identifica os destaques da polícia. Olha, na noite de sábado, o Centro Integrado de Operações da Brigada Militar de Bento Gonçalves recebeu ligações num telefone de emergência relatando sobre diversos disparos de arma de fogo na linha 40 da Graciema, no Vale dos Vinhedos. Relatando sobre diversos disparos. Bem próximo ao Salão da Comunidade, onde era realizada uma festa em Bento Gonçalves. De imediato foram despachadas guarnições de serviço para averiguar a situação, sendo que ao chegar no local, os policiais do Pelotão de Operações Especiais visualizaram um indivíduo portando uma espingarda em frente a uma residência. E ao perceber a presença dos policiais, correu em direção ao interior do imóvel, porém foi acompanhado e preso. Com ele foi apreendida uma espingarda calibre 20, uma cartucheira contendo 25 cartuchos intactos e 2 deflagrados. Segundo testemunhas, o indivíduo estaria efetuando disparos em direção ao salão onde ocorria uma festa. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado até o plantão da Polícia Civil, onde foi autuado. E uma mulher de 30 anos teve seu veículo roubado no início da noite de sábado em Tamandaré, Garibaldi. Segundo a ocorrência, a vítima conduzia seu veículo Gol Power, placas de Farroupilha, na Rota do Sol, na 453, quando caiu em um buraco. Ela saiu da rodovia estadual e ingressou no bairro Tamandaré para averiguar o dano, momento que 2 indivíduos armados em uma moto efetuaram uma abordagem. Eles anunciaram um assalto e levaram um veículo fugindo em direção ignorada. São as informações do plantão policial aqui no Mega News. Muito obrigado para você que vai participando conosco. Você é sempre bem-vindo. Luan Patrick Finger, de 20 anos, foi baleado nos arredores de uma casa noturna no bairro Cidade Nova, em Caxias do Sul. Ele foi atingido por um policial militar de 33 anos por intervir em uma discussão. O policial abordou um homem de 26 anos que estava pressionando uma arma de fogo contra o abdômen de uma mulher nos arredores do estabelecimento. Conforme registro policial, após ser abordado pelo policial, o homem fugiu e efetuou uma série de disparos em direção ao policial, mas que atingiram Finger no abdômen, na coxa e no tornozelo. O autor dos disparos se refugiou em um matagal nas proximidades
e posteriormente foi localizado pelo policial militar que acompanhou a situação e pelas testemunhas que estavam no local. O homem estava com uma pistola calibre 9mm com 4 cartuchos de munição não deflagrados. Na frente do estabelecimento foram localizados estojos de munição que foram utilizados pelo autor do crime no momento dos disparos. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. Já vítima dos disparos, Luan Patrick Finger foi encaminhado ao hospital em estado grave. Ele passou por cirurgia e segue internado. O policial militar não ficou ferido. E uma operação da Brigada Militar de São Marcos, realizada durante o final de semana, resultou na apreensão de 60 pedras de crack, detentos de detenção de tráfico de drogas e 9 autuações de trânsito na cidade. A operação ocorreu entre sexta e a noite deste domingo. Ao longo desse período, a polícia intensificou o patrulhamento na área urbana com o objetivo de combater delitos de roubo, furto, perturbação de sossego e tráfico de drogas. Foram realizadas 152 abordagens durante a ação. As 60 pedras de crack apreendidas totalizaram quase 10 gramas. Além de maconha, uma mulher e uma adolescente foram detidos por tráfico, sendo liberados logo após o registro da ocorrência. Nos 3 dias de operação, barreiras de trânsito fiscalizaram 71 veículos. Destes, 9 foram autuados por infrações diversas e 2 foram recolhidos. De acordo com a Brigada Militar, também foram verificados 8 estabelecimentos comerciais sem irregularidades constadas. A gente vai trazendo informações. Olha, uma pessoa ficou ferida após um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, no quilômetro 218 da BR-470, em Bento Gonçalves. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, a colisão ocorreu no trevo da empresa Jeremia, no choque entre um micro-ônibus e uma caminhonete, ambos emplacados em Bento Gonçalves. A condutora da caminhonete, de 41 anos, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico no Hospital Taquini. O trânsito não chegou a ser prejudicado e o trecho foi monitorado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. E está em atendimento hospitalar sem estado de saúde, informado pelo Hospital Sagrada Família de São Sebastião do Caí, um motociclista de 18 anos que ficou ferida após acidente registrado na manhã desta segunda-feira na RS 122. Esse acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã. A jovem trafegava no quilômetro 13 da rodovia, no trecho de São Sebastião do Caí. Ela seguia no sentido interior capital quando precisou desviar de um cavalo que estava solto. Com a manobra, a condutora acabou caindo na estrada, que ficou bloqueada nos 2 sentidos durante 15 minutos para o socorro realizado pelos bombeiros do município. Segundo a corporação, o dono do cavalo não foi localizado. Populares o amarraram com uma corda junto ao canteiro central da rodovia para evitar outros acidentes. Inclusive, a Mari, da Maricota Bolsas e Calçados, informou a gente que ela ia e voltava durante a Expobento, durante os 11 dias de Expobento, e num dos dias tinha aí um cavalo solto na 122. Talvez possa ser o mesmo animal que tenha causado este acidente na manhã de hoje. A jovem de 18 anos foi socorrida, está sendo atendida ainda no Hospital de São Sebastião do Caí. Um acidente deixou 3 pessoas feridas na tarde deste domingo no quilômetro 160 da BR-470, em Nova Prata. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um veículo Ford Ranger com placas de Nova Prata realizou uma manobra para cruzar a rodovia quando foi colidido na lateral pelo veículo Peugeot 307 com placas de Porto Alegre, que seguia para a capital pela rodovia federal. O condutor da Ford Ranger e as 2 ocupantes do Peugeot foram encaminhados para o Hospital de Nova Prata com lesões leves. A pista ficou totalmente interrompida nos 2 sentidos até a retirada dos veículos. Todas essas informações, todos esses destaques, você acessa no www.bmnewsbrasil.com.br. Também nas redes sociais. bmnewsbrasil.com.br.
@BMNewsBR no Instagram, você segue ou curte a página no Facebook BMNewsBR. É o Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, atualizando as informações para você ficar bem informado. Olha, gente, eu vou pro intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com informações, porque médica veterinária Kátia Postal dá uma receita de biscoito caseiro para cães, hein? Receita exclusiva. E ainda, Carlos Barbosa apresenta eventos paralelos a Fest Queijo para turistas. E ainda, relacionado a Fest Queijo, hein? Direção espera receber mais de 23 mil pessoas em 2019. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. É rapidinho, não sai daí. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Você bem informado, notícias da sua cidade, da sua região. Você confere aqui, sempre Mega News. É rápido, não sai daí. Um cardápio caseiro com produtos produzidos na propriedade e pela própria família convidam você a uma experiência gastronômica envolvida por cultura em todos os aspectos e, claro, um brinde à fartura. São 7 acompanhamentos, mais de 7 variedades de massa, 6 tipos de carnes e 4 sobremesas em nossa sequência. Atendemos diariamente das 11h30 às 15 horas. Informações www.jordanigastronomia.com.br. São vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Ok, já estamos de volta com o Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Mandar um alôzão para Darli Batista, está conosco. O Valdemir Carneiro também está conosco. Muito obrigado pela audiência. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, você bem informado aqui conosco. Oferecimento CJP Construções, concretizando sonhos, sua obra do início ao fim. CJP Construções. E ainda, Jordani Gastronomia Cultural oferece rodízio italiano aberto diariamente das 11h30 às 15 horas na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Mais informações, jordanigastronomia.com.br. E Fidar Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidar Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. A gente segue por aqui com o Mega News. Alô, você que tem cães. Toda segunda-feira a Kátia Postal, médica veterinária, participa conosco, traz informações, traz dicas para o seu pet. Desta vez ela vai trazer uma dica aqui, uma receita de biscoito caseiro. Vamos acompanhar a médica veterinária Kátia Postal, que atende na República dos Animais, no bairro São Francisco, em Bento Gonçalves. Animal de estimação. Hoje em dia as pessoas não se preocupam somente com a alimentação saudável para elas, mas também para o seu pet. A gente vai mudar um pouquinho o vídeo então. Hoje eu vou apresentar para vocês uma receita. Vou para a cozinha. É uma receita fácil de fazer
E então hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz um biscoito caseiro integral para substituir então aqueles biscoitos industrializados que você fornece para o seu cão. Então a gente vai precisar de 2 bananas amassadas, 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de sopa de manteiga sem sal, 2 xícaras de farinha de aveia integral, 1 xícara de aveia em flocos e 1 ovo inteiro. Então, para começar, a gente vai bater o ovo. E a gente vai começar a misturar os ingredientes. Então, a gente começa colocando a banana. Vamos botar o ovo. Bom, então a gente vai colocando os ingredientes e vai mexendo, tá? Por último, a gente vai deixar a farinha, que a gente vai acrescentando ela aos poucos. Então, pessoal, a gente misturou todos os ingredientes, menos a farinha. E agora a gente vai começar a botar a farinha aos poucos e vai mexendo a massa. E a gente vai botando a farinha até a massa não grudar mais na mão. Eu tive que botar um pouquinho mais de farinha, porque a massa ainda estava pegando na mão. Então agora ela está no ponto. Então a gente vai abrir a massa. Então a gente vai pegar um molde, tá, para fazer então os biscoitos. Então agora a gente vai botar os biscoitos na bandeja e vamos levar ao forno. Então aqui, pessoal, nossos biscoitos antes de irem para o forno. Em média, essa receita vai dar desse tamanho, 25 biscoitos. Eu coloquei numa forma antiaderente e agora a gente vai levar pro forno. Então, pessoal, já tirei os biscoitos do forno. Eles ficaram no forno elétrico, a temperatura média entre 35 e 40 minutos. Então vocês vão avaliando para ver se até o biscoito ficar crocante. Aí vocês tirem do forno, deixem esfriar e depois podem servir como petisco pro seu cão. Lembrando que o biscoito, o petisco, não é um substituto da refeição, então a gente não pode trocá-lo pela alimentação com a ração. Para quem quiser, pode acompanhar meu canal no YouTube também, se inscreve lá, Cátia Postal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem a receita. Ok, muito obrigado, Cátia Postal, pelas informações, pela gentileza aqui no Mega News. Trazendo informações para o seu pet, para os seus cães, receita caseira. De um biscoito, né? Biscoito integrais para cães. Essa foi a receita da médica veterinária Cátia Postal, que atende na República dos Animais, em Bento Gonçalves. Muito obrigado aí pela informação, pela gentileza, pelo carinho. A gente segue por aqui com o Mega News. Notícia e informação à sua disposição.
Olha, gente, pelos próximos 4 finais de semana ainda ocorre a Festa de Queijo em Carlos Barbosa. E eventos paralelos, a Festa de Queijo ocorre como a feira de compras, bem ao lado da Festa de Queijo. Vamos acompanhar essa informação. Falando do turismo de Carlos Barbosa, aproveitando a 30ª edição da Festa de Queijo, muitos telespectadores vêm de Bento Gonçalves, vêm da região, toda a região metropolitana da Serra Gaúcha, nesta época do ano, né? Um mês de festa aos finais de semana. Carlos Barbosa recepciona aí milhares, né? Centenas de turistas. Carlos Barbosa hoje tem 25 mil habitantes, mas certamente no período de Festa de Queijo quase que triplica essa população. O município tem trabalhado forte nesta questão do turismo, né? Isso mesmo, o Festa de Queijo é nosso maior evento turístico e a região como um todo acaba se beneficiando e acabamos trabalhando o turismo regional como foco, já que os nossos limites são tão próximos, né? Garibaldi, Bento, então dá para aproveitar, vir festiquejar e conhecer os municípios vizinhos também. Vem festiquejar, este é o lema, né? Todas as edições é trabalhado, vem festiquejar. Nós tivemos a abertura oficial nesta sexta-feira, prossegue por mais 3 finais de semana, né, agora? Não, são 5 no total, então este e mais 4 finais de semana, sexta, sábados e domingos. Bom, você está mais do que convidado a visitar Carlos Barbosa. O turismo regional, né, vocês acabam de uma certa forma fomentando, trabalhando, né, aproveitando os turistas que vêm, por exemplo, ao Vale dos Vinhedos. Muitos deles hospedados em hotéis de Bento Gonçalves, tem uma parceria aí que eles vêm a Carlos Barbosa visitar também a Festa de Queijo? Exatamente. A nossa rede hoteleira hoje aqui no município ainda ela é pequena, vem crescendo, mas ainda não comporta todo esse público do Festa de Queijo. Então a gente conta, né, com Garibaldi, Farroupilha, Bento Gonçalves, Caxias do Sul também. Então acaba que as pessoas vêm festiquejar, mas também aproveitam para conhecer outras cidades, outros roteiros, além de outras coisas que Carlos Barbosa oferece, né? Porque junto ao Festa de Queijo nós temos mais de 14 eventos paralelos, gratuitos, que acontecem ao redor aqui no centro da cidade. Temos a feira de compras que acontece no mesmo período também do Festa de Queijo. Então dá para vir aproveitar, passar um dia aqui em Carlos Barbosa, aproveitar todo o final de semana entre Carlos Barbosa e a Serra Gaúcha. Aproveitar também, vem para Carlos Barbosa, porque o clima está agradável, está ótimo para você conhecer, além da Festa de Queijo, você que não conhece, conhecer os pontos turísticos de Carlos Barbosa. Aproveita a feira de compras também, bem ao lado aqui ao Salão Paroquial. A 30ª edição da Festa de Queijo ocorre nos próximos 4 finais de semana. Nós conversamos também com o presidente Carlos Legal, Potomai. gente, 30ª edição da Festa de Queijo, 30 anos, já um evento tão tradicional aqui na região metropolitana da Serra Gaúcha. Carlos Barbosa recepcionando muito bem os turistas, os moradores de Carlos Barbosa. Isso que é bacana, né? O Festa de Queijo, mais de 40 tipos de queijo, várias vinícolas aqui da região expondo também. O pessoal entra, fica à vontade, realmente se sente em casa com a gastronomia típica da região aqui da Serra Gaúcha. Os nossos turistas certamente adoram. Tem mais 4 finais de semana aí, né, Poçamai? É isso aí, boa tarde, prazer tê-los aqui conosco. Sim, a gente damos o pontapé inicial ontem à noite com a abertura da 30ª edição do Festa de Queijo. E Festa de Queijo é isso, é muita alegria, uma fartura de mais de 40 variedades de queijos, espumantes, vinhos, outras bebidas também à vontade, e mais de 14 pratos da comida típica italiana, né? Nós damos início agora e temos agora, além desse final de semana, mais 4 finais de semana, né? Seremos em 28 de julho. E pelo visto, já ontem tivemos mais de 1.000 pessoas, agora eu estava vindo justamente da bilheteria, o pessoal estava me falando que em torno de 700 pagantes até agora, então demonstra um número adequado e ideal para esse momento. Então a gente está começando com o pé direito e percebe que as pessoas que estão vindo estão adorando, estão ali, estão festejando, estão celebrando, com a música também para agregar no todo esse contexto aí. Tem sido muito positivo esse início do Festa de Queijo. Este era um ponto que eu iria
ia comentar, tem shows regionais, shows de rock, pop rock, típicos da região também, enfim, a variedade também nos shows acaba chamando a atenção do visitante. Bastante variedade de shows, exatamente isso. Nós temos mais de 50 shows que transcorrem durante esses 5 finais de semana, e nós temos uma peculiaridade do Fest Queijo, é que 50% desses shows são locais. Então nós temos vários músicos, vários cantores aqui, né, que fazem bons espetáculos. Inclusive nós temos me fugiu o nome, que já participou inclusive do The Voice Brasil, né, e teve essa seleção, Laura Dalmas, que participou lá e vai estar conosco aqui agora em algum momento desse Fest Queijo também, sendo prestigiado. E os demais shows sim, são regionais, são estaduais, shows bons, muito bacanas, e de todos os tipos, todos os gostos, né, para a gente poder celebrar essa festa aqui com todo o pessoal que estiver aqui com a gente. Realmente, olha, essa 30ª edição do Fest Queijo está demais em Carlos Barbosa, inclusive o Poçamai, né? O público esperado para essa edição, Poçamai? Nós estamos trabalhando com 23 mil visitantes, né? É o nosso número ideal aí para a gente poder também ter um evento sustentável, né? Mas historicamente a gente tem tido entre 24 e 25 mil. Isso depende muito dos fatores climáticos, do fator econômico deste momento. Então são pequenos detalhes aí que vão definir entre 22, 23, 25, talvez um pouco mais. A gente fala de um sonho, né? 30º Fest Queijo, 30 mil pessoas. Então, quem sabe, a gente esse ano também chega nesse número. Por que não, né? Por que não? É um sonho e quem sabe. Fica aí o convite, né? Bom, e aquele velho lema, né? Vem festejar. Isso aí, venham festejar todos. Então fica o convite para o nosso ouvinte, né? Que já conhece, volte para o Fest Queijo, que já sabe como funciona. Para quem não conhece, o Fest Queijo é essa maravilha. Você paga um ingresso, entra no ambiente aqui do local do Fest Queijo e você tem aí uma variedade imensa de queijos, pratos da comida italiana, bons vinhos, boas espumantes, refrigerantes, sucos, enfim, também para quem não bebe, né? Tem todas essas disponibilidades. E o Fest Queijo é para toda a família, desde o pequenininho até o mais de idade, mais experiente, né? Então o Fest Queijo ele tá aí para todas as pessoas que desejam curtir uma experiência diferente, uma experiência boa de gastronomia aqui do município de Carlos Barbosa. Perfeito. Olha, são mais de 40 tipos de queijos, melhores queijos certamente da Serra Gaúcha estão expostos aqui, as melhores vinícolas do Brasil estão também no 30º Fest Queijo em Carlos Barbosa, nos próximos 4 finais de semana. Tá aí, nos próximos 4 finais de semana, portanto. Olha, uma outra informação para você, mercado de drone deve movimentar 500 milhões de reais. No ano, Felipe ficou desempregado, mas o geógrafo logo conseguiu uma vaga em uma empresa que presta serviços como o mapeamento de terrenos usando drones. Minha área de formação de geógrafo tem muito a ver com mapeamento de áreas, né, ambientais, áreas urbanas, e o drone acho que veio para ajudar muito nessa questão, né? A empresa foi criada pelo George há 4 anos com um funcionário. Agora já são 6 e mais 2 devem ser contratados nos próximos meses. A gente tem crescido em média 50% ao ano, e a projeção para esse ano é continuar dessa forma. Há 5 anos, o Brasil tinha 700 empresas na cadeia produtiva dos drones. Hoje são 3.500, que já criaram 30 mil empregos. Os equipamentos são usados em gravação de imagens, mapeamento de terrenos, segurança patrimonial, entre outros. A projeção é de um crescimento do ano passado para esse ano e atingir a marca de 500 milhões em faturamento. É importante dizer que isso não significa uma receita vinda da venda dos equipamentos. 90% dessa receita vem da prestação de serviço, ou seja, você com o drone, com as tecnologias embarcadas, você prestar serviço na área do agronegócio, da infraestrutura, isso que efetivamente tem movimentado. Quase 100 mil drones já operam oficialmente no Brasil. 35% deles são de empresas que realizam serviços profissionais. Para o mercado, um passo importante agora é utilizar esse equipamento para fazer entregas. A ideia não é nova. Há anos, grandes empresas pelo mundo aprimoram os equipamentos, realizam testes e tentam regulamentar o uso comercial deles. Em cidades nos Estados Unidos e na Austrália, por exemplo, já são feitos experimentos de entrega de comida em áreas delimitadas. Em um deles, o produto chega diretamente ao
quintal do cliente. Em outro, ele é levado pelo ar até um carro próximo do destino e o motorista termina o caminho até o consumidor. Mas apesar dos avanços, ainda há muito o que se discutir e riscos a serem avaliados antes que os drones sejam usados no dia a dia. A favor deles estão o uso de combustíveis renováveis, o acesso a lugares mais acidentados, onde motos e carros não chegam e, claro, mais agilidade nas entregas. Mas, do lado oposto, especialistas apontam fatores como arquitetura desfavorável e dificuldades de voo com chuva. E com uma grande quantidade de drones no ar, há também a poluição sonora e a possibilidade de colisões com pássaros, helicópteros ou mesmo entre as aeronaves, que podem causar quedas e ferir pessoas no solo. A gente precisa entender qual é o risco que vai ser trazido para a utilização dessa ferramenta para uma ação como delivery. Esse risco compensa ou não compensa? Se a gente tenta falar sobre transporte de órgãos, se a gente tenta falar sobre transporte de medicamentos, transporte de alguma coisa que realmente venha a ajudar pessoas, talvez esse risco seja bastante factível de ser enfrentado e mitigado. Agora, será que vale a pena a gente tratar um risco para receber um sanduíche quente em casa, para receber um café quente em casa? É muito importante que as pessoas entendam que setor algum pode ser banalizado. O destino para aquele setor que for banalizado não tem jeito. É a proibição generalizada até que a gente consiga colocar a ordem na casa. Tá aí as informações, portanto, o mercado de drones deve movimentar o mercado no país. São as informações aqui do Mega News. Olha, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Mais destaques para você, entre eles... Manifestantes realizam atos em apoio ao Moro em todo o país. E ainda, déficit nos quadros de docentes deve se agravar na próxima década. E Frente quer promover políticas para orientação familiar. A gente volta logo após o intervalo comercial. Você não sai daí. As informações do Mega News. Tem ainda informações esportivas. Fique conosco, é rapidinho. Mega News. Aqui você fica bem informado. Nos dias atuais, apresentação a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante. Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Que isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? Fernando sobreviveu. Não, ela vai morrer daqui uns anos. Desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo.
Muito bem, já estamos de volta com o Mega News. Oferecimento CJP Construções, concretizando o sonho, sua obra do início ao fim. Giordani Gastronomia Cultural, localizada na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, aberto de segunda a domingo das 11h30 às 15 horas. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br e fica por dentro de todas as notícias, todas as informações. E Fidar Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Conheça os produtos acessando agora mesmo fidaralimentos.com.br. Olha, manifestantes realizam atos em apoio ao Moro em todo o país. A Larissa Mantovan tem os destaques. Atos em apoio ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e ao governo de Jair Bolsonaro reuniram milhares de pessoas neste domingo em diversas cidades do país, inclusive em capitais como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Rio Branco, Porto Alegre e Belo Horizonte. Nas ruas, manifestantes também defenderam o pacote anticorrupção e a reforma da Previdência. Além disso, fizeram críticas ao Supremo Tribunal Federal e a parlamentares. Entre os alvos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Na capital federal, a manifestação aconteceu em frente ao Congresso, onde centenas de pessoas se mobilizaram durante a manhã. Nívia Rodrigues Leite, 70, professora. Chega de corrupção, ninguém aguenta. Eu quero um Brasil melhor para meus netos, tá? Não esse Brasil que eu tô vendo aí. Quantos anos? Olha o estrago que ele fez no Brasil, esse PT. José Augusto Soares de Oliveira, policial militar da reserva, 52. Bom, em apoio ao trabalho do Sérgio Moro, principalmente, né, focado na aprovação da lei anticorrupção, a favor da família. Em Porto Alegre, mesmo com forte chuva, manifestantes se reuniram no Parcão, no bairro Moinhos de Vento, durante a tarde. Marília Vargas, eu sou advogada. Nós viemos demonstrar a nossa vontade, o nosso apoio irrestrito ao Bolsonaro, nosso presidente, ao Sérgio Moro, que mudou o judiciário do nosso país, colocando na cadeia corruptos. O meu nome é Luiz Fernando, sou de Porto Alegre. É importante estar aqui hoje para afirmar definitivamente que todos aqueles patriotas e que acreditam no futuro dessa nação não recuem um passo sequer para trás, porque eles não vão tomar conta desse país. E o Sérgio Moro, o governo Bolsonaro, eles têm apoio total da população de bem. Na capital paulista e no Rio de Janeiro, membros do movimento Brasil Livre, MBL, que convocou os atos, foram hostilizados. O grupo passou a receber críticas de aliados de Bolsonaro após discordar de algumas pautas do atual governo. Os protestos em apoio a Moro foram convocados pelo MBL Vem Pra Rua e nas ruas após o vazamento de conversas entre o atual ministro da Justiça e procuradores da Lava Jato pelo site The Intercept Brasil. De Brasília, Larissa Mantovan. Ok, obrigado Larissa Mantovan pelas informações. Déficit no quadro de docentes deverão se agravar na próxima década. Priscila Pasco. A falta de professores nas salas de aulas vem preocupando especialistas da educação e entidades envolvidas com a área. A promotora de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Simone Martini, destaca que a situação não é exclusiva da educação estadual. O ensino privado também começa a sentir os efeitos da escassez. Ela alerta que o quadro é pontual, mas é preciso dar continuidade à reflexão e a pensar na questão a longo prazo. A gente prevê que na próxima década a gente vai ter sérios problemas de professores e não vai ser só na rede estadual. Os profissionais não estão se recolocando no mercado. As disciplinas de inglês, de espanhol e geografia, que a gente percebeu na conversa com a SEDUC, não tem mais profissionais disponíveis. São questões que a gente vai ter que começar a refletir. Simone aponta quais são os principais motivos que afastam os professores da sala de aula. O que a gente percebeu? Obviamente que primeiro é o salário baixo. O Rio Grande do Sul tem o salário mais baixo de toda a unidade federativa. O salário, por vezes, é parcelado, se passa do mínimo que o Estado estipulou para parcela única, ele ainda é parcelado. Isso não é atraente em regiões como a Serra, Grande Porto Alegre, onde ainda tem mercado de trabalho para pessoas
pessoas qualificadas, eles mudam de área. Somado a isso, o que a gente tem percebido é que as faculdades de licenciatura têm fechado seus cursos, ao invés de ampliá-los, porque não tem candidatos a esses cursos. Conforme um levantamento da Secretaria Estadual da Educação, feito no final do mês de abril deste ano, 7.131 docentes estão afastados do ambiente escolar. Entre os motivos estão pedidos de aposentadoria e licença-saúde. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Ok, muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações. Olha, eu vou trazer informações agora da conta de luz do brasileiro, que vai ficar mais cara neste mês. A gente vai trazer essa informação agora aqui no Mega News. A conta de luz ficará mais cara em julho. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária adotada no mês será a amarela. Isso significa que as cobranças terão um adicional de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. De acordo com a ANEEL, o aumento do preço é necessário porque julho é o mês típico de seca, o que reduz o nível dos principais reservatórios de água e exige o aumento da geração de energia termoelétrica. A orientação é que o consumidor faça uso consciente e combata o desperdício de energia. As bandeiras tarifárias têm 3 cores: verde, quando não há custos extras, amarela e a vermelha, nos patamares 1 e 2, que são as mais caras. Em junho, estava em vigor a bandeira verde. De Brasília, Larissa Mantova. Ok, obrigado, Larissa Mantova, pelas informações. Mercosul e União Europeia, acordo surge em boa hora para o país. Priscila Pasco. Após 20 anos de negociação, foi fechado o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A finalização das negociações vinha sendo tratada por técnicos em Bruxelas e foi anunciada nesta sexta-feira. Para o economista André Galhardo, esta aproximação é importante para o Brasil, pois surge como uma alternativa. Isso porque os desdobramentos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China podem ocasionar a diminuição das exportações brasileiras de produtos básicos para os chineses. Parte do que o presidente dos Estados Unidos quer da China é que a China se comprometa em comprar mais produtos dos Estados Unidos, entre os quais os produtos básicos, sobretudo da agropecuária e da indústria extrativista mineral. O Brasil tem uma exportação significativa para a China, que é o principal parceiro comercial, e isso deve diminuir caso essas negociações entre China e Estados Unidos se concretizem. O otimismo, no entanto, se refere a produtos básicos. Galhardo questiona se a indústria nacional terá capacidade de competir com produtos industrializados europeus com uma carga de imposto menor. Já era difícil de competir com produtos estrangeiros, principalmente aqueles vindos do leste asiático. Agora, com uma tarifa aduaneira menor, com uma questão burocrática mais prospectiva, que ajuda o comércio entre Mercosul e União Europeia, a indústria brasileira poderá sofrer. Ou seja, o acordo é positivo, vem num bom momento, mas a gente tem que correr agora para aplicar políticas de incentivo à indústria nacional. Com a vigência do acordo, produtos agrícolas do Brasil terão suas tarifas eliminadas. Suco de laranja, frutas, peixes e óleos vegetais estão entre eles. O acordo de livre comércio envolve os 28 países da União Europeia e as 4 nações que fazem parte do Mercosul: o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Os 2 blocos juntos reúnem cerca de 750 milhões de consumidores. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Ok, muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações, pelos destaques, pela gentileza. Priscila Pasco, que sempre participa conosco. Olha, eu vou pro intervalo, é rápido, eu volto com informações esportivas aí na sequência. Não sai daí. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias da sua cidade, da sua região estão aqui. JP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes, a partir de R$19 mil, e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha e ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone WhatsApp 549-9935-4620. CJP Construções, concretizando sonhos.
criança terá um futuro difícil. Filho de uma mãe com tuberculose, dos 7 irmãos, apenas 4 sobrevivem. Aos 11 anos, essa criança deixa a escola para criar os irmãos. Ela vai ficar surda e depende da audição para sobreviver. Se você acha que era melhor essa criança não ter nascido, você não sabe o bem que ela fez ao mundo. Consegue parar sozinho? Por favor, tente parar por mim. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Ok, já estamos de volta com o Mega News, notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, você bem informado. Oferecimento CJP Construções, concretizando sonhos, sua obra do início ao fim. Jordani Gastronomia Cultural, localizada na Via Trento, aberto de segunda a domingo, inclusive feriados. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br e fica por dentro das principais informações. E Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais mercados e açougues de Bento e também da região da Serra Gaúcha. Chegando com as informações esportivas. Esportes. Até porque a trilha identifica os destaques da seleção brasileira, que ainda não levou gols e possui uma defesa sólida. Felipe Esboril vai trazer essa informação pra gente. A seleção brasileira segue a preparação em Belo Horizonte, palco da partida da semifinal da Copa América, diante da Argentina, na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília. O atacante Gabriel Jesus concedeu entrevista coletiva na capital mineira neste domingo. Ele vai disputar o 4º clássico pela seleção brasileira contra a Argentina. Ainda não marcou gols neste confronto, mas está treinando forte e duro nas finalizações. Procurei, como eu disse, deixei claro, buscar finalizar mais. Minha média de finalização dentro de um jogo era muito baixa. Tinha jogo que eu saía sem finalizar, então isso complicava um pouco para um atacante. Então eu busquei mais, hoje eu busco mais finalizar, abrir, isso mudou bastante, eu venho treinando muito, seja no City quanto aqui na seleção. Gabriel Jesus sabe muito bem o quão difícil será furar a barreira da Argentina. Por outro lado, ele exaltou as qualidades da defesa da seleção brasileira. É complicado você entrar numa defesa que não sofre muito gol. A nossa faz tempo, né, que a gente não sofre gols. Isso é muito importante, você ter uma defesa sólida. E o Brasil vem sendo assim, também não vai ser fácil para a Argentina entrar. Óbvio que tem o Messi, que é o melhor jogador do mundo, tem o Agüero, que para mim é um dos melhores aí nos últimos tempos centroavantes. Então, óbvio que vai ser difícil, porém eles vão ter que suar para entrar na gente. Assim também eu acho que a gente vai ter que fazer muito
bem para entrar na defesa deles. A seleção brasileira é a única equipe entre as semifinalistas da Copa América que ainda não sofreu gols. O bom momento vivido pelo sistema defensivo do Brasil passa também pela qualidade de seus zagueiros. Thiago Silva e Marquinhos têm sido os escolhidos pelo técnico Tite. Com informações da seleção brasileira, Felipe. Olha, Peru e Chile disputam vaga na final, hein? Em Porto Alegre o jogo. Depois do Brasil se classificar para a semifinal da Copa América na última quinta-feira ao vencer o Paraguai por 4-3 nos pênaltis em Porto Alegre, nesta sexta-feira conhecemos mais 2 semifinalistas do torneio da Copa América. A Venezuela foi derrotada no Maracanã pela Argentina por 2-0. Os argentinos serão os adversários dos brasileiros nesta semifinal. Ambas as equipes se enfrentam na próxima terça-feira em Belo Horizonte, às 9h30 da noite, horário de Brasília. E na noite desta sexta-feira, Colômbia e Chile se enfrentaram aqui em São Paulo. No tempo normal, 0-0. A partida foi para os pênaltis, já que 2 gols do Chile foram anulados corretamente pelo VAR. Daí, deu o Chile, atual bicampeão da Copa América, 5-4 no placar e classificação garantida para a semifinal. Neste sábado conhecemos o último semifinalista da Copa América. A equipe do Peru, comandada por Paolo Guerreiro e companhia, acabou derrotando nos pênaltis o Uruguai de Suárez, Cavani e Oscar Tabares. No tempo normal, 0-0 na Fonte Nova. Depois, o jogo foi para os pênaltis e apenas o atacante do Barcelona, Luis Suárez, acabou errando sua cobrança, ficando mal, inclusive, depois do jogo, chorando, indo às lágrimas e sendo eliminado da competição junto com sua seleção. O Peru encara o Chile na próxima fase da Copa América, jogo que será disputado na próxima quarta-feira em Porto Alegre, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Com informações da Copa América, Felipe Esboril. Ok, obrigado Felipe Esboril pelas informações. Vamos trazer informações agora do Grêmio. João Batista Filho, reforços especulados e o teste de Renato com o Luan. Fala, minha gente, tudo certo? Olha só, já a primeira boa informação de cara, na realidade não vou dizer se é boa, se é ruim, é uma informação, mas é que eu sei que tem muita gente que gostaria de ver isso de volta no Grêmio. Luan treinou como falso 9, como o cara mais adiantado no ataque, aquele homem de referência, não necessariamente um cabeceador, mas o cara que a gente já se acostumou a ver, por exemplo, naquela Copa do Brasil de 2016, vencida pelo Tricolor. Este foi Luan. O treinamento da última semana mostrou Luan como um cara mais adiantado. O Renato já tinha dito lá atrás que não gostaria de usar o Luan assim. Diz que eu só posso utilizá-lo em uma eventual circunstância, num segundo tempo de alguma partida, se eu quiser fazer uma movimentação tática diferente. Mas não pretendo começar jogando assim. Só que o Renato já mudou de opinião. Vocês lembram que é um pouquinho mais antigo, pelo menos tem melhor memória, vai lembrar que o Renato via o Arthur como meia e não como volante. E ele, na verdade, acabou jogando como volante, se destacando assim. E agora o Luan é a mesma coisa. Não sei se porque o André e principalmente o Viseu não deram tão certo assim, os dois comandantes do ataque, e o presidente Romildo já disse que não vai trazer nenhum 9. Ele foi categórico nas suas respostas sobre isso, que o Renato pode estar mudando de opinião. Mas a principal informação que eu tenho para te trazer nesse vídeo é: isso foi treinado durante a pré-temporada de meio de ano do Grêmio. Eu não gosto que fale intertemporada porque tem um nome Inter, né? Mas isso está sendo treinado pelo técnico Renato. Aliás, vamos fazer o seguinte, tá aí na sua tela o time do treinamento, que tem o goleiro Paulo Vitor, Leonardo Gomes na lateral direita, aí uma novidade na zaga, Pedro Jeromel e David Braz, os dois zagueiros, o Rodrigues já caiu na hierarquia, o David Braz hoje está na frente, Kahneman e Paulo Miranda ainda estão no departamento médico, com o Cortez na esquerda. Cortez recuperando a titularidade na lateral esquerda. Maicon e Matheus Henrique, os dois volantes, outra primeira informação, continuam como titulares, Alisson na ponta
ponta direita, Jean-Pierre centralizado e na esquerda, Diego Tardelli. E no ataque, como eu falei, o Luan como comandante deste ataque gremista. Então, fica aí o time do treinamento, o time que o técnico Renato colocou na atividade. E, aliás, tem mais uma informação sobre o treino que é bem importante. Quer ver? O Renato, no último final de semana, ele fez um treino de 12 jogadores contra 12. 12 contra 12, tá? Ataque contra defesa, basicamente. Mas, na verdade, um time atacava e outro defendia. Só que a grande novidade desse treino é que o time tinha 1 minuto só com a bola. Como se fosse basquete, que o cara tem 24 segundos para atacar. Então, tu tinha 1 minuto só para definir a jogada. Se tu não definisse, ficasse trocando passes ou não conseguisse infiltração, essa que perdia a bola, ia para outra e aí tu te defendia. Por que o Renato tá fazendo isso? Porque o Alberto Guerra, diretor de futebol do Grêmio, por exemplo, foi um dos que se manifestou na imprensa, dizendo que o Grêmio teve muito a posse de bola em vários jogos, mas não conseguia a definição. E vários torcedores vão lembrar de jogos que o Grêmio tinha bola, mas fazer o gol, agredir, chance de gol, 2, 1 no máximo, chutes 3, então não adianta muito esta situação. Então o Renato está trabalhando e melhorando esse aspecto, tendo mais agressividade, objetividade. Isso está sendo trabalhado e é importante passar para o torcedor que nos acompanha, tá certo? Agora, informações sobre negociações. E 2 jogadores foram especulados. Um pouquinho mais de força, o outro nem tanto. Eu começo pelo Alan Patrick, que não foi tão quente assim essa informação. O Globo.com noticiou que o Grêmio procurou informações do jogador, mas que não vai fazer o negócio porque queria ele por empréstimo e o Shakhtar Donetsk só aceita vendê-lo por 8 milhões de euros, que dá 35 milhões de reais. Estamos falando de um meia de 28 anos, que não vale isso, pelo menos não para o mercado brasileiro. Então o Alan Patrick não vem, está descartado. E todo mundo da direção do Grêmio nega essa informação de que não tem nenhuma possibilidade do Alan Patrick vir. Mas fica aí a informação lançada pelo Globo.com e a informação que a direção do Grêmio está dizendo que desconhece o assunto, que não tem nenhuma possibilidade. O mais forte é Rafael Carioca. O Rafael Carioca já está com 30 anos, há 2 temporadas no Tigres, onde jogou muita bola, está jogando muita bola, foi campeão mexicano recentemente, é um jogador que está em alto nível. O Grêmio, pelo que eu recebi de informações, o primeiro cara a dar isso, do interesse do Grêmio, foi o Marcelo Salzano da Bandeirantes. Eu fui atrás e recebi que em maio teve uma sondagem, uma situação de olhar os preços deste jogador. Mas como ele era muito caro, nem se levou adiante. Então o Rafael Carioca hoje, segundo informações oficiais do Grêmio, está arriscado da lista. Por quê? Primeiro porque o time dele quer muita grana, coisa de 10 milhões de dólares. Segundo, que o time dele, o cara ganha 500 mil reais líquidos por lá. Ou seja, 500 mil é muita grana. Bom, tá saindo agora o Montoya. Poderia se comprar um outro jogador? Mas ele ganha 300 mil reais. Então eu teria que abrir um espaço maior ainda na folha salarial. E aí vem uma informação complementar. Pelo que o Grêmio fala, o Rafael Carioca está descartado também. O Alberto Guerra, eu vou deixar o link no final desse vídeo para você assistir detalhes do que disse o Guerra nessa entrevista que eu vou estar agora, tá? Mas o Guerra deu uma entrevista para o Rogério Amaral na RDC na última sexta-feira. E o Guerra disse o seguinte, diretor de futebol do Grêmio: nós iríamos contratar 2 jogadores. Eu falei isso pro torcedor. Não vamos mais. Não contrataremos mais nenhum atleta porque nos reunimos agora no retorno com o Renato, com o pessoal da comissão técnica, os dirigentes e o pessoal do financeiro. E o financeiro passou o seguinte: gente, já está extrapolado o nosso valor, o valor limite para compra de jogadores, para gastos mensais com jogadores, investimento com luvas, salários, direitos de imagem. Não podemos, a não ser que saia alguém, não dá para contratar. É isso que passou o financeiro do Grêmio para os dirigentes. E, portanto, segundo o Guerra, só se contratará jogadores se sair. Sai o Everton, contrata o atacante. Sai o Kahneman, contrata um zagueiro. Caso contrário, gente, é com isso que o Grêmio tem. Mas vamos combinar que é um baita de um elenco, principalmente se não sair o Everton. Por enquanto, Romildo garante pé juntos. Aliás, vou deixar no final do vídeo também a indicação desse vídeo que o presidente Romildo conversou com o empresário Gilmar Veloz e ele garantiu que não tem nenhuma negociação. Mas faz o seguinte, segue no canal. Primeiro, te inscreve nele, assina a notificação, deixa teu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo também se quiser bater um papo comigo, mas segue no canal aqui, ó. Vamos trazer também informações do Internacional aqui no Mega News, para a gente fechar as informações esportivas também desta segunda-feira, dia 1º de julho. As informações, portanto, do Internacional também com o João Batista Filho. Fala, minha gente, tudo certo?
Olha só, galera, eu separei 7 informações que o Roberto Melo, vice-presidente de futebol do Internacional, passou pra gente no último contato com a imprensa em Atibaia. O Inter já retornou, já está de volta. Mas a janela está abrindo agora, em julho, durante todo o mês de julho estará aberta, e Roberto Melo disse que nos próximos dias poderemos ter novidades, porque a direção colorada está sim trabalhando por reforços. Então a primeira informação que você tem que saber é: o Inter pensa em contratar jogadores. A direção está no mercado em busca de caras que a gente ainda não descobriu os nomes, pelo menos com exatidão. A gente está tentando buscar essas informações, mas por enquanto ainda não tem nenhum nome que vazou que estaria muito perto de ser contratado. Beleza? Então essa é a informação. Vai vir, ou pelo menos eles estão tentando que venha reforços, mas ainda não sabemos quem necessariamente. A segunda informação é que para a direção, depois de várias reuniões, o importante é manter o elenco, manter o time que está aqui. Eles acham que com a saída do Iago não precisa vender mais ninguém. O Marcinho está indo para a China, o Inter ganha 4 milhões de reais aproximadamente com isso, ganha mais 6 milhões do Eduardo Henrique, está indo para o Sporting, o Rogério está sendo vendido pela Juventus, lateral esquerdo, dá 20% para o Internacional. Então, compondo com os 22 praticamente do Iago, dá uma boa grana para aguentar, para segurar a temporada. Então nenhum titular mais pode sair. Isso é uma ótima notícia. O Inter está trabalhando por isso. E aí a gente já entra na terceira informação, que é sobre o Edenilson. O empresário do Edenilson, que é o Guilherme Miranda, da Elenco Esportes, esteve em Atibaia na última semana. Eu relatei isso aqui no canal. E ele esteve conversando com a direção colorada para tratar de uma renovação, que a gente mais ou menos já tinha traçado aqui e agora foi falada na reunião com o empresário e também pelo Roberto Melo abertamente. Olha, estamos tratando da renovação do Edenilson. Ele vai subir de patamar, um cara que ganhava aí na faixa dos quase 300 e vai subir para 500 mil. Vai ser, junto com o Guerreiro, um dos maiores salários do Beira-Rio. Aliás, maior até que do D'Alessandro. Quando eu falei isso, que o D'Alessandro ganhava na casa dos 400 mil, muita gente riu. A maioria gremista, é verdade, que ok, tudo bem, se a galera quiser prestigiar o canal, todo mundo é bem-vindo aqui para ver os dois vídeos, mas de fato o D'Alessandro ganhava antes no Inter um acordo muito bom, sempre foi bom na verdade, né? Mas ele chegou a ganhar 3 milhões de dólares por temporada, é um acordo que é sempre por dólar, esses acordos de gringos. Qualquer jogador que vem do exterior eles taxam por dólar, tem que receber em real por conta da legislação brasileira, mas taxa por dólar, tanto de dólar baseado no dólar tal, entendeu? Vou te dar um exemplo, deixa eu pensar, 50 mil dólares, hoje daria quase 200 mil, mas se o dólar subir muito, aí vai para 40 mil dólares, enfim, tem uma cotação toda feita lá. Mas o D'Alessandro antes era 3 milhões de dólares por ano, depois ficou fixado em 800 mil reais mensais, e agora recentemente ele renovou pela metade, porque, cara, o D'Alessandro não é mais aquele jogador, né? Não tem mais aquela situação de antes. Ele renovou ganhando metade do salário e todo mundo ficou sabendo disso. Ele abriu mão de muita coisa para permanecer no Inter e hoje o salário dele é de 400 mil. Então o Edenilson deve ter um salário superior ao do D'Alessandro. Aí vem uma outra informação que tem a ver com o Delcir Sonda, que também visitou a concentração colorada. O Sonda foi lá conversar com os dirigentes do Inter. E aí todo mundo flagrou o cara com o Rodrigo Caetano na mesa, né? Ficou se perguntando por que o Sonda tá lá. Na explicação da direção, o Sonda foi lá porque ele é um cara que é muito bem relacionado com a direção. Recentemente perdoou 25 milhões em dívidas para não ver o Internacional e a pique ou sair do Profut, por exemplo. E de fato, muita gente diz, mas não perdoou, duvido que tenha aberto mão de dinheiro. Por enquanto não apareceu nenhuma compensação pro Sonda. Se aparecer alguma compensação, velho, a gente relata aqui, mas por enquanto não teve. Então o Sonda, como um grande colorado, quer se fazer presente, quer conhecer os bastidores, quer estar junto com os jogadores. E mais, a direção diz que ele vai estar junto em alguns jogos da Libertadores da América. Hipoteticamente, você ia dizer, mas o torcedor não tem que estar junto. Mas, né, o cara botou o D'Alessandro do Inter, o Kleber, lateral esquerdo, ele contratou vários outros jogadores e várias vezes o Sonda ajudou. O Arangues, ele também colocou dinheiro na compra. Então, é um colorado um pouco diferente esse, né? Ninguém é mais colorado que ninguém, mas ninguém também perdoa 25 milhões em dívidas como o Sonda perdoou. Tyson e Arangues estão descartados. Esse é o nosso quinto ponto, tá? O Tyson é ídolo na Ucrânia, capitão, foi escolhido o melhor jogador do time segundo a torcida. O presidente não libera, o D'Alessandro tentou, pediu para ele fazer uma força, não conseguiu. O salário dele é de 1.250.000, pelo que sei. Mesmo assim, não era o problema do salário, ele aceitaria vir aqui ganhando menos por uma temporada, mas o presidente lá não libera. O Inter já trabalha com o Tyson para daqui a 2 anos, quando ele tiver 33 e acabar o seu vínculo na Ucrânia, ele vem encerrar a carreira por aqui.
Sobre Arangues, cara, ele custou 13 milhões na época pro Bayern. Os caras estão na Champions, vão jogar uma Champions, então precisam de um jogador. Ele tá destruindo na Copa América e eles estão vendo. É muito valorizado. Não acreditem que ele vai ser comprado assim de barbada. Primeiro, porque o Bayern quer permanecer com o jogador para fazer uma Champions bacana. Mais do que isso, eles querem reaver o prejuízo ou ter uma grana bacana, se for o caso. Então, como o Sonda não... Aliás, o Sonda não vai investir no futebol. É isso que a direção passa pra gente. Sonda não colocará dinheiro no Inter neste momento. Tem dinheiro? Bom, os supermercados dele no ano passado faturaram 3 bilhões e 400 milhões de reais. Eu tô falando 3 bilhões e meio de reais praticamente do Sonda. Então o dinheiro ele tem, mas ele não quer isso. Ele tá lá porque ele quer ser um colorado ilustre e viver o dia a dia do clube. Mas ele não vai botar dinheiro nem em Tyson nem em Arangues. Fique ciente disso. A sexta informação, que também é muito importante, é que mesmo tendo vários jogadores do exterior, o Internacional não vê nisso um problema. A direção diz que não há problema algum, que pode trazer mais um jogador estrangeiro. Aliás, o presidente Marcelo Medeiros chegou a falar no mercado da Ásia, do mundo árabe e do leste europeu. Então daqui um pouco, um argentino, um uruguaio, um jogador que está de fora aí, que poderia vir, é bem-vindo nesse elenco colorado, pelo que nos passam os dirigentes. Então não descartem outro gringo, apesar de ter Trellis... o Jonathan Alves foi embora, né? Mas tem o Guerreiro, D'Alessandro, Sarrafiori, que joga um pouco menos do que devia, poderia ter um pouquinho mais de oportunidade, Cuesta, enfim. E aí a última informação, a sétima, que talvez é a mais importante disso tudo, eu vou até colocar um trecho do Roberto Melo para que o pessoal entenda bem. O Melo disse que o Inter vai contratar só se o jogador for muito diferente. Isso não quer dizer que o Inter tem um jogador diferente contratado. Quer dizer que o Inter negocia ou conversa só com caras que realmente estão lá em cima no topo. Por exemplo, se ele vai vir para disputar a posição, se ninguém sabe se ele é afirmado, se ele não é um jogador completamente diferente dos que tem aqui, não vem. Esse é o pensamento da direção. Se o cara vier, já aposta, ele vai ser titular. Vai ser para dizer pro Odair, ó, esse é o cara que tu, tipo Guerreiro, esse é o cara que tu não vai colocar no banco de reservas, a não ser que o cara esteja mal. Mas assim, ele vai vir, ele vai ter que receber status de titularidade. O Inter trouxe o Edenilson por empréstimo e depois pagou 2 milhões de euros por ele, porque queria ali, tinha ali nele um titular. O Cuesta pagou no início 2 milhões de dólares e agora mais 2 milhões, o total do negócio é 4 milhões de dólares, porque foi feita uma composição toda diferente lá com o Independiente, porque se sabia que ele era um zagueiro de nível de seleção argentina, ele disputou uma Copa América pela Argentina e que vinha para ser titular. O Guerreiro ganha muito porque veio para ser titular. Então esse cara, esse reforço que pode vir, ou que pelo menos a direção está tentando, é só para ser titular. Caso contrário, não virá. Apenas composição de elenco, qual reserva para o Wendel? Esse cara não veio. Tem que ser realmente diferente. Aliás, eu vou finalizar o vídeo pedindo para você assistir até o final, mas antes, te inscrever no canal. Tem muita galera que vê os vídeos e não é inscrita, faça isso por favor. Mas assim, vê o que o recado do Melo e entende que é isso que ele quer passar. E claro, lá no final vai ter indicação de outros vídeos aqui tratando das informações do Inter para você. Roda aí o Melo. Características, vou te falar, na realidade, a gente busca um jogador que venha para ser um diferencial, né? Que seja um jogador que venha para realmente, esse jogador vai chegar e a gente não tenha dúvidas, né, de que vai nos ajudar, jogador que esteja jogando, que jogador que tenha qualidade, que seja um jogador que venha para fazer a diferença. Se a gente conseguir, que não é fácil, né? Esses jogadores são os jogadores mais caros e a gente não tem assim esse poderio econômico, né, para fazer um grande investimento. Mas se não for esse jogador, se for um jogador para ser apenas mais um, a gente tem um grande grupo, tem um grande elenco, tem um grupo de qualidade, então a gente não tem necessidade, né, de trazer mais um jogador. Então a gente está procurando jogadores onde a gente entende que precisa, né, jogadores realmente que possam chegar aqui e fazer a diferença. Essa é a característica, né, principal do que a gente procura. Tá aí as informações, portanto, com o repórter João Batista Filho, as informações da dupla Grenal. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, aqui na página BM News BR, também no Facebook. Depois, posteriormente, você acessa www.bmnewsbrasil.com.br e fica por dentro de todas essas e outras informações. bmnewsbrasil.com.br. Uma ótima segunda-feira a todos. Mega News volta ao ar amanhã. Tudo de bom, grande abraço. Mega News, notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo.